Uma mulher de 23 anos estava sendo vendida como gado na feira da cidade, e a razão pela qual ninguém a queria ia quebrar seu coração. Helena Santos permanecia imóvel no centro da praça, cercada por homens que a examinavam como se fosse um animal com defeito. O sol escaldante do interior paulista queimava sua pele através do tecido fino do vestido azul desbotado, mas a humilhação queimava muito mais fundo. 3 anos de casamento e nenhum filho. Essas eram as palavras que seu próprio pai repetia para quem quisesse ouvir, como se fosse um anúncio de mercadoria estragada. A multidão de fazendeiros e comerciantes murmurava entre si, alguns rindo baixinho, outros balançando a cabeça em desaprovação. As mulheres desviavam o olhar com pena, misturada ao alívio de não estar em seu lugar. As crianças espiavam por trás das saias das mães, curiosas com aquele espetáculo cruel. Helena mantinha os olhos fixos no chão de terra batida, contando cada grão de poeira para não desabar ali mesmo. Suas mãos tremiam imperceptivelmente ao lado do corpo, apertando a alça da pequena bolsa de tecido que guardava seus únicos pertences. Um pente de madeira, uma medalha de santo e a aliança que havia tirado do dedo naquela manhã. Ela sabe cozinhar, limpar e cuidar de casa, gritava seu pai para a multidão, a voz áspera cortando o ar quente. Qualquer homem que precise de uma mulher para o trabalho pode levá-la hoje mesmo. O preço está bom, considerando que... Ele fez uma pausa dramática, saboreando o momento de maior humilhação de sua própria filha. Considerando que ela não serve para gerar filhos, mas serve para criar os dos outros. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu as lágrimas queimando atrás dos olhos, mas se recusava a chorar na frente daquelas pessoas. Já havia chorado tudo que podia chorar nos últimos 3 anos, toda vez que o sangue chegava no final do mês, toda vez que via uma barriga crescendo na vizinhança, toda vez que ouvia os sussurros cruéis sobre sua maldição. Entre a multidão, sua mãe estava encostada em uma das colunas do mercado, um xale preto cobrindo parcialmente o rosto. Ela não disse uma palavra sequer para defender a filha. Não havia se oposto quando o marido decidiu se livrar daquele peso morto que Helena havia se tornado depois que o genro a expulsou de casa. Apenas observava em silêncio, com os lábios apertados em uma linha fina, como se estivesse assistindo ao funeral de alguém que mal conhecia. O leiloeiro improvisado continuava sua pregação cruel. Ela é jovem, forte, tem boa aparência. Vai durar muitos anos trabalhando. E o melhor de tudo é que vocês não vão ter o problema de mais bocas para alimentar, porque filhos ela não vai dar mesmo. Algumas risadas nervosas ecoaram pela praça, aumentando a tortura psicológica que Helena estava vivendo. Um comerciante de tecidos se aproximou, fez algumas perguntas sobre sua saúde e habilidades domésticas. Chegou até a pedir para ela mostrar as mãos para verificar se eram calejadas o suficiente para o trabalho pesado. Depois de alguns minutos analisando-a como uma peça de equipamento, ele balançou a cabeça negativamente e se afastou. Para mim não serve, disse alto o suficiente para todos ouvirem. Preciso de alguém que me dê herdeiros, não de uma mulher amaldiçoada. Helena fechou os olhos por um segundo, tentando se transportar para qualquer lugar que não fosse ali. Lembrou-se dos primeiros meses de casamento, quando ainda tinha esperança. Lembrou-se das preces desesperadas, dos chás de ervas que as benzedeiras recomendavam, das promessas feitas a todos os santos do céu. Lembrou-se da decepção crescente no olhar do marido a cada mês que passava sem novidades, até que a decepção se transformou em raiva, depois em desprezo e finalmente em expulsão. Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal.
É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Escreva nos comentários de onde você está ouvindo a gente. Nós adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. Foi então que um homem se destacou da multidão. Alto, com ombros largos e um chapéu de abas que projetava sombra sobre a maior parte do rosto, ele se aproximou com passos firmes e decididos. Suas roupas eram simples, mas bem cuidadas, suas botas gastas pelo trabalho duro da terra. Não disse uma palavra sequer, não fez nenhuma pergunta sobre as habilidades de Helena ou sobre sua condição médica. Simplesmente enfiou a mão no bolso do colete, retirou uma pequena bolsa de couro e despejou algumas moedas na mesa improvisada, onde o pai de Helena havia colocado os termos da venda. O barulho metálico das moedas caindo sobre a madeira ecoou pela praça como um martelo batendo o último prego em um caixão. "Está fechado", disse o homem com voz baixa, mas firme, sem tirar os olhos das moedas. Não olhou para Helena, não a examinou como os outros haviam feito. Não fez nenhum comentário sobre sua aparência ou utilidade. Tratou a transação como se estivesse comprando sementes ou ferramentas. O pai dela hesitou por um momento, claramente surpreso pela rapidez e simplicidade da negociação. "Tem certeza, senhor? Ela não vai lhe dar filhos e... Eu sei o que estou comprando", interrompeu o homem, finalmente levantando os olhos. Havia algo naquele olhar que fez o pai de Helena recuar um passo. Não era ameaça, mas uma determinação que não deixava espaço para questionamentos. Helena olhou para o estranho que acabara de decidir seu destino. Ele não parecia cruel como seu ex-marido, nem indiferente como a maioria dos homens que havia conhecido. Havia uma tristeza profunda em seus olhos, como se ele carregasse seus próprios fardos pesados. Mas também havia gentileza, uma brandura que ela não esperava encontrar em um lugar como aquele. "Venha", disse o homem simplesmente, virando-se em direção a uma carroça atrelada a 2 mulas que esperava na sombra de uma árvore. Helena pegou sua pequena bolsa e o seguiu, os olhos de toda a praça cravados em suas costas. Cada passo afastando-a daquele pesadelo parecia irreal, como se ela estivesse flutuando em um sonho estranho. A carroça era simples, mas bem conservada, com bancos de madeira lisa e uma lona estendida para proteger do sol. O homem ajudou-a a subir, um gesto gentil que a pegou de surpresa, pois fazia muito tempo que alguém demonstrava qualquer cortesia em relação a ela. Ele se acomodou ao lado dela, pegou as rédeas e fez um ruído baixo com a língua para as mulas se moverem. Por quase 1 hora, eles viajaram em completo silêncio pela estrada empoeirada que cortava os campos de café. Helena observava a paisagem montanhosa do interior paulista, as plantações verdes se estendendo até onde a vista alcançava, as casas simples dos colonos espalhadas aqui e ali. O vento carregava o cheiro da terra úmida e do café maduro, misturado ao suor dos animais e ao couro curtido da carroça. Finalmente, ela reuniu coragem para quebrar o silêncio. "Como o senhor se chama?" perguntou baixinho, sem tirar os olhos da estrada à frente. "Augusto Ferreira", respondeu ele, também sem olhar para ela. "E você é Helena, não é?" Ela assentiu, surpresa que ele soubesse seu nome. Por que me escolheu?" A pergunta saiu mais fraca do que ela pretendia. Augusto puxou as rédeas suavemente quando passaram por uma subida íngreme. "Tenho 4 filhos que perderam a mãe há 3 anos. Eles precisam de cuidado e eu preciso de ajuda." Ele fez uma pausa longa. "Não estou procurando uma esposa. Estou procurando alguém que cuide deles como se fossem seus." Helena sentiu algo se mover em seu peito, uma mistura de alívio e apreensão. "Quantos anos eles têm?" "Isabel tem 8 anos, Miguel tem 6, João tem 4 e Rosa mal completou 2. Sua voz ficou mais suave ao falar dos filhos. "Eles são boas crianças, mas eles sentem falta da mãe todos os dias.
Eu faço o que posso, mas não é suficiente. E a senhora Ferreira, como ela morreu? Helena perguntou delicadamente. Febre amarela. Levou ela em menos de uma semana. Augusto apertou as rédeas com mais força. Desde então, a casa virou um lugar muito silencioso. Eles continuaram subindo a estrada serpenteante até que uma construção apareceu no topo de uma colina suave. Era uma casa térrea de adobe, com um telhado de telhas vermelhas, cercada por um pequeno jardim abandonado e algumas árvores frutíferas. Havia um curral ao lado, com algumas vacas e galinhas ciscando no terreiro. Tudo parecia bem cuidado, mas havia uma melancolia no ar, como se a alegria tivesse se mudado dali faz tempo. Quando a carroça parou em frente à casa, 4 pares de olhos curiosos apareceram na janela da sala. Helena conseguiu ver apenas silhuetas pequenas, espiando por trás das cortinas de chitão. Augusto desceu primeiro e estendeu a mão para ajudá-la. Crianças, chamou ele com voz firme, mas carinhosa. Venham conhecer a Helena. A porta de madeira se abriu lentamente e as 4 crianças saíram em fila, da maior para a menor. Isabel, a mais velha, tinha cabelos castanhos trançados e um olhar desconfiado que lembrava o de um gatinho arisco. Miguel era magro e tímido, se escondendo meio atrás da irmã mais velha. João tinha bochechas rechonchudas e olhos curiosos, mas mantinha uma distância segura. Rosa, a menor, estava com o dedão na boca e se agarrava na perna do pai. Esta é a Helena, disse Augusto, colocando a mão no ombro da filha mais velha. Ela vai morar com a gente e cuidar de vocês. Isabel deu um passo à frente, olhando Helena de cima a baixo com uma maturidade perturbadora para uma criança de 8 anos. Você vai embora também? Perguntou com uma franqueza brutal que cortou o coração de Helena. Não, respondeu Helena, se abaixando para ficar na altura da menina. Eu não vou a lugar nenhum. Foi o que a mamãe disse também, murmurou Miguel, provocando um silêncio desconfortável. Augusto pigarreou. Miguel, ajude a Helena a levar as coisas dela para dentro. Isabel, mostre para ela onde fica tudo na casa. Mas Helena não tinha quase nada para levar. Apenas sua pequena bolsa de tecido com os poucos pertences que restaram de sua vida anterior. Isso pareceu chamar a atenção das crianças, que trocaram olhares entre si como se estivessem começando a entender que aquela mulher estranha também havia perdido tudo. A casa por dentro era limpa, mas claramente faltava o toque feminino. Os móveis estavam no lugar certo, mas não havia flores, não havia toalhinhas bordadas, não havia aqueles pequenos detalhes que fazem uma casa virar um lar. Na cozinha, as panelas estavam empilhadas de qualquer jeito, e havia pilhas de roupas esperando para ser remendadas. O quarto da senhora fica aqui, disse Isabel, abrindo uma porta no corredor. Era um quarto pequeno e simples, com uma cama estreita, uma cômoda de madeira e uma janela que dava para o quintal dos fundos. Era onde a mamãe guardava as coisas de costura. Helena entrou no quarto e colocou sua bolsa sobre a cama. Pela janela, podia ver um varal com roupas balançando no vento e uma horta abandonada onde algumas ervas cresciam selvagem. Era muito diferente da casa de seus pais ou da casa onde havia morado com o ex-marido. Havia algo de peaceful naquele lugar, apesar da tristeza que pairava no ar. Quando voltou para a sala, encontrou Augusto tentando preparar o jantar com a ajuda desajeitada das crianças. João estava subido em uma cadeira mexendo algo numa panela que parecia estar grudando no fundo. Rosa choramingava no colo de Isabel, que tentava acalmá-la, enquanto Miguel punha a mesa com pratos desemparelhados. Contudo, a história estava apenas começando, e Helena ainda não sabia o quanto sua vida seria transformada por aquelas 4 crianças órfãs e pelo homem silencioso que havia visto nela algo que ela mesma não conseguia enxergar. Deixe-me ajudar, disse Helena,
tirando delicadamente João da cadeira e assumindo o controle da panela que estava prestes a queimar. Era um ensopado simples de carne com legumes, mas estava grudando no fundo por falta de atenção. Ela mexeu cuidadosamente, adicionou um pouco de água e conseguiu salvar a maior parte da comida. As crianças observavam cada movimento dela com atenção intensa, como se estivessem estudando um animal exótico. Isabel permanecia especialmente alerta, claramente assumindo o papel de protetora dos irmãos menores. Rosa havia parado de choramingar e agora olhava Helena com curiosidade infantil, ainda sugando o dedão. "Vocês ajudam o papai a cozinhar sempre?" perguntou Helena, tentando quebrar o gelo enquanto terminava de preparar o jantar. "Eu tento", respondeu Isabel com seriedade, "mas as coisas ficam queimadas às vezes." "Todo mundo queima comida quando está aprendendo", disse Helena com um sorriso gentil. "Eu queimei muita coisa quando era da sua idade." Miguel se aproximou timidamente. "A mamãe cozinhava muito bem. Ela fazia um doce de leite que era o melhor do mundo." Helena sentiu uma pontada no peito ao ver a saudade no olho do menino. "Tenho certeza de que ela cozinhava maravilhosamente bem. Talvez um dia vocês me ensinem a fazer o doce de leite dela." Augusto, que havia ficado em silêncio observando a interação, finalmente falou. "As receitas da Maria estão num caderno na cômoda do quarto dela. Ela anotava tudo com muito capricho." Durante o jantar, as crianças foram se soltando aos poucos. João contou sobre as galinhas que ele ajudava a alimentar. Miguel falou sobre um potro que havia nascido no mês anterior. E até Isabel fez algumas perguntas sobre de onde Helena havia vindo. Rosa, a menor, tinha conseguido comer sozinha quase toda a sua porção, o que provocou elogios orgulhosos do pai. Depois da refeição, Helena ajudou a recolher os pratos e começou a lavar a louça, enquanto Augusto colocava as crianças menores para dormir. Isabel ficou na cozinha com ela, secando os pratos com um pano de prato já bem usado. "Por que você veio morar com a gente?" perguntou a menina de repente, com aquela honestidade desconcertante que só as crianças possuem. Helena parou de esfregar uma panela e pensou cuidadosamente na resposta. "Porque eu não tinha mais onde morar, e vocês precisavam de alguém para cuidar. Às vezes, as pessoas se ajudam assim." "Você tem filhos?" A pergunta foi como uma punhalada no peito de Helena. "Não", respondeu ela baixinho. "Eu nunca pude ter filhos." Isabel ficou em silêncio por um momento, processando a informação. "É por isso que você estava triste hoje de manhã?" Helena olhou para a menina, surpresa com sua percepção. "Como você sabe que eu estava triste?" "Seus olhos ficam vermelhos quando a gente fica muito triste. Os meus ficaram assim quando a mamãe morreu." Helena sentiu as lágrimas queimando novamente, mas dessa vez não eram lágrimas de humilhação. Eram lágrimas de reconhecimento, de encontrar alguém que entendia a dor sem julgamentos. Admitiu ela. "Eu estava muito triste hoje de manhã." Isabel assentiu com gravidade. "Eu também fico triste às vezes, principalmente à noite quando está muito quieto." Elas terminaram de lavar a louça em silêncio. Quando Augusto voltou da colocação das crianças menores na cama, encontrou Helena ajudando Isabel a escovar os cabelos longos antes de dormir. "Papai sempre puxa meu cabelo sem querer", explicou Isabel, enquanto Helena desfazia cuidadosamente um nó teimoso. "Ele tem mãos muito grandes para fazer tranças." Helena sorriu, lembrando-se de como sua própria mãe costumava pentear seus cabelos quando era pequena, antes que a vida se tornasse tão complicada. "Amanhã eu posso ensinar você a fazer tranças sozinha, se quiser." Os olhos de Isabel se iluminaram. "De verdade?" "De verdade." Quando todas as crianças finalmente foram para a cama, Helena se encontrou sozinha na sala com Augusto. Ele estava sentado numa cadeira de balanço perto da janela, fumando um cigarro de palha e olhando para a escuridão lá fora. "Elas são crianças especiais", disse Helena, se sentando numa cadeira próxima.
São tudo que eu tenho, respondeu Augusto simplesmente. Desde que Maria morreu, elas são a única coisa que me faz levantar da cama toda manhã. Helena estudou seu rosto no escuro. Havia uma dor profunda ali, mas também um amor feroz pelas crianças. Deve ter sido muito difícil criar 4 filhos sozinho. Ainda é, admitiu ele, especialmente Rosa. Ela ainda chama pela mãe algumas noites. E Isabel, ela cresceu rápido demais, assumiu responsabilidades que não deveria ter na idade dela. Ela me lembra muito de mim quando era criança, disse Helena pensativamente, sempre tentando cuidar de todo mundo. Augusto a olhou com curiosidade. Você também perdeu sua mãe cedo? Não, mas perdi outras coisas. Helena não entrou em detalhes, mas sua voz carregava o peso de experiências dolorosas. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, Augusto apagou o cigarro e se levantou. Amanhã eu vou mostrar para você como funciona a rotina das crianças. Isabel e Miguel ajudam com as tarefas leves, João cuida das galinhas com supervisão e Rosa... Bem, Rosa ainda está aprendendo a não colocar tudo na boca. Helena riu baixinho, o primeiro som de alegria que havia saído de sua boca naquele dia. Eu vou me adaptar, e elas também vão se adaptar a mim. Espero que sim, disse Augusto com uma sinceridade tocante na voz. Espero muito que sim. Porém, nenhum dos dois imaginava quantos desafios ainda estavam por vir, e como aquele arranjo que parecia tão simples iria transformar completamente a vida de todos eles. Os primeiros dias foram uma dança cuidadosa de aproximação e descoberta. Helena acordava antes do amanhecer, acendendo o fogão a lenha na cozinha silenciosa enquanto a casa ainda dormia. Era o único momento do dia em que podia ficar sozinha com seus pensamentos, planejando as refeições e tentando entender a dinâmica daquela família que havia se tornado sua responsabilidade da noite para o dia. Isabel continuava sendo a mais desconfiada, testando Helena constantemente com pequenas provocações. A mamãe fazia o café mais forte, dizia ela durante o café da manhã. Ou então, a mamãe nunca deixava a gente sair sem sapatos, quando Helena permitiu que João brincasse descalço no quintal. Não era maldade, Helena percebia. Era a forma da menina de manter viva a memória da mãe e de proteger os irmãos menores de mais uma possível perda. Miguel era diferente. O menino de 6 anos observava Helena com uma atenção quase científica, como se estivesse catalogando seus movimentos e reações para decidir se ela era confiável. Ele a seguia pela casa em silêncio, sempre a uma distância segura, mas sempre presente. Quando ela dobrava roupas, ele se sentava num cantinho e ficava olhando. Quando ela preparava as refeições, ele aparecia na cozinha e ficava encostado na parede, apenas observando. João, o de 4 anos, foi o primeiro a se render completamente. No terceiro dia, quando Helena estava remendando uma camisa rasgada, ele se aproximou com uma boneca de milho desfiada nas mãos. Você pode consertar a Mariazinha também? Perguntou com aquela confiança absoluta que só as crianças pequenas possuem. Helena passou a tarde toda refazendo o cabelo da boneca com fios de barbante amarelo e João não saiu mais do seu lado. Rosa, ainda muito pequena para entender as complexidades da situação, aceitou Helena com a naturalidade típica de criança de 2 anos. No quarto dia, quando Helena estava sentada no chão da sala ensinando João a amarrar os sapatos, Rosa simplesmente se aproximou e se acomodou no seu colo, como se Helena fosse um móvel particularmente confortável que havia aparecido na casa. Se essa história está tocando seu coração, deixa sua curtida e comenta aqui. Você faria o que ela fez nessa situação? Quero saber sua opinião sincera. Augusto observava essas interações de longe, sempre discreto.
Mas Helena percebia que ele estava constantemente avaliando como ela se relacionava com as crianças. Ele trabalhava nos cafezais desde antes do sol nascer até o final da tarde, mas sempre encontrava momentos para verificar se estava tudo bem em casa. Às vezes, ela o pegava parado na porta da cozinha, apenas observando ela ajudar Miguel com alguma tarefa ou ouvindo Rosa tagarelando no seu colo. A primeira crise veio no final da primeira semana. Helena havia preparado um ensopado de frango para o jantar, seguindo uma receita que achava simples e saborosa. Mas quando colocou o prato na frente de Isabel, a menina olhou para a comida, depois para Helena, e seus olhos se encheram de lágrimas. "Não está igual", disse ela com a voz embargada. A mamãe fazia diferente. O silêncio que se seguiu foi pesado e desconfortável. Miguel parou de comer e ficou olhando para Isabel com preocupação. João, sentindo a tensão no ar, também parou de mexer na comida. Rosa continuou comendo com as mãos, alheia ao drama que se desenrolava ao seu redor. Helena sentiu o peito apertar. Toda a sua insegurança voltou de uma vez. Aquela sensação terrível de estar sendo julgada e considerada inadequada. Mas quando olhou para Augusto em busca de orientação, viu nos olhos dele não crítica, mas compreensão. "Isabel", disse ele com voz firme, mas gentil, "a Helena está fazendo o melhor que pode. Ela não é a mamãe, e ninguém está pedindo para ela ser. Mas eu quero a mamãe", soluçou Isabel, finalmente desabando depois de uma semana inteira tentando ser forte. Helena se levantou da mesa, foi até Isabel e se ajoelhou ao lado da cadeira dela. "Eu sei que você quer sua mamãe", disse suavemente. "Eu também sinto falta da minha mãe às vezes, mesmo sendo adulta. Você pode sentir falta da sua mamãe e ainda assim deixar eu tentar cuidar de vocês. Uma coisa não impede a outra." Isabel olhou para Helena através das lágrimas. "Você promete que não vai embora?" "Eu prometo", respondeu Helena sem hesitar, embora uma parte dela ficasse assustada com a facilidade com que fez aquela promessa. Isabel assentiu lentamente e voltou a comer, ainda fungando baixinho. O resto do jantar transcorreu em silêncio, mas não era mais um silêncio tenso. Era um silêncio de aceitação, de um primeiro passo importante sendo dado. Naquela noite, quando Helena estava ajudando as crianças a se prepararem para dormir, Isabel se aproximou dela no corredor. "Helena", disse ela baixinho, "você pode me ensinar a fazer o ensopado que você fez hoje? Para quando eu crescer?" Helena sentiu uma onda de emoção tão forte que teve que piscar várias vezes para não chorar. "Claro que posso. Podemos começar amanhã, se você quiser." Se você se identificou com essa história até esse momento, clique em "Valeu demais" para apoiar esse canal. O Valeu Demais é um botão em que você pode ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que tocam a alma. Mais tarde, quando a casa estava silenciosa e todas as crianças dormiam, Helena se sentou na varanda para tomar um pouco de ar fresco. Augusto se juntou a ela, carregando 2 xícaras de café. "Você se saiu bem hoje", disse ele, entregando uma das xícaras para ela. Isabel estava certa. "Eu não sou a mãe dela." "Não", concordou Augusto, "mas você está se tornando algo diferente, algo que elas precisam." Helena tomou um gole do café forte e olhou para as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu útil. Não pela sua capacidade de gerar filhos, mas pela sua capacidade de amar e cuidar. Era um sentimento estranho e novo, e ela ainda não sabia bem o que fazer com ele. E era apenas o começo de uma jornada que transformaria não apenas a vida das 4 crianças órfãs, mas também a de uma mulher que havia perdido toda a esperança de um dia encontrar seu lugar no mundo. 3 semanas depois da chegada de Helena, a rotina da casa havia encontrado seu ritmo natural. Ela acordava junto com Augusto antes do amanhecer,
Preparava um café forte que eles tomavam em silêncio na cozinha ainda escura. E então ele saía para o trabalho nos cafezais enquanto ela cuidava de acordar as crianças. Isabel havia assumido o papel de ajudante oficial de Helena, ensinando-lhe onde ficava cada coisa e como cada irmão gostava de suas coisas organizadas. Miguel havia começado a falar mais, especialmente durante as tardes, quando ajudava Helena a estender as roupas no varal. Era nessas horas que ele contava histórias sobre a mãe, sempre com aquela precisão quase fotográfica que algumas crianças têm para detalhes importantes. A mamãe sempre cantava quando pendurava a roupa, dizia ele. Ela sabia uma música sobre um passarinho que voava longe de casa. Helena passou a cantar também enquanto estendia a roupa, inventando melodias simples que faziam Miguel sorrir e, às vezes, até tentar acompanhar. Eram pequenos momentos de conexão que iam tecendo os fios de uma relação que nenhum dos dois sabia bem como nomear. João havia se transformado em sua sombra oficial. O menino de 4 anos a seguia por toda parte, sempre oferecendo ajuda com sua espontaneidade adorável e sua capacidade infinita de fazer perguntas. Helena, por que as galinhas não voam como os outros passarinhos? Helena, por que o fogo queima, mas a água apaga? Helena, você vai ficar aqui até eu virar velho? Essa última pergunta sempre fazia o coração dela se apertar um pouco, mas ela sempre respondia com sinceridade. Vou ficar enquanto vocês precisarem de mim. Rosa, que completaria 3 anos em breve, havia começado a chamá-la de Lena, sua versão particular do nome Helena. Era uma das primeiras palavras que a menina havia aprendido a falar claramente, e Helena descobriu que gostava mais desse apelido carinhoso do que do seu nome completo. A primeira vez que alguém de fora testou a nova dinâmica da família foi numa manhã de sábado, quando Dona Conceição, uma vizinha que morava na fazenda do outro lado da colina, apareceu para uma visita social. Ela era uma mulher robusta na casa dos 50 anos, com opiniões fortes sobre como as coisas deviam ser feitas e pouca paciência para mudanças. Então você é a nova mulher do Augusto, disse ela, examinando Helena de cima a baixo enquanto tomava café na sala. Soube que ele te pegou lá na cidade. Helena sentiu o sangue subir às bochechas, mas manteve a voz calma. Eu vim para ajudar com as crianças. Murmurou Dona Conceição, claramente desaprovando alguma coisa. E as crianças, como estão se adaptando? Como se tivesse sido invocada pela pergunta, Rosa apareceu correndo na sala e se jogou no colo de Helena, tagarelando alegremente sobre uma borboleta que havia visto no quintal. Isabel entrou logo atrás, trazendo um copo de água para Helena, sem que ninguém pedisse, num gesto automático de cuidado. Parecem bem adaptadas, observou Dona Conceição com uma ponta de surpresa na voz. Mais tarde, quando a vizinha já havia ido embora, Helena encontrou Augusto consertando uma cerca próxima à casa. Ele estava concentrado no trabalho, martelando pregos com precisão, mas ela percebia que ele estava pensando em alguma coisa. A Dona Conceição disse alguma coisa que te incomodou? Perguntou Helena, se aproximando com cuidado. Augusto parou de martelar e a olhou. Ela disse que as crianças parecem diferentes, mais alegres. Ele fez uma pausa. Disse que fazia tempo que não via Isabel rindo. Helena sentiu algo quente se espalhando pelo peito. Ela é uma menina muito especial. Só precisava de um pouco de segurança. Todas elas estão diferentes, continuou Augusto. Miguel não fica mais tanto tempo escondido no quarto. João parou de fazer pesadelos. E Rosa... Ele sorriu pela primeira vez desde que Helena havia chegado. Um sorriso verdadeiro que transformou completamente seu rosto. Rosa começou a cantar de novo. Foi nesse momento que Helena percebeu que algo havia mudado também nela. Pela primeira vez em anos, ela acordava de manhã com vontade de sair da cama. Pela primeira vez desde que havia se casado,
Ela se sentia necessária de uma forma que não tinha nada a ver com obrigações ou expectativas sociais, mas com amor puro e simples. Augusto, disse ela impulsivamente. Obrigada por me ter trazido para cá. Ele a olhou com uma expressão estranha, como se ela tivesse dito algo completamente inesperado. Obrigada. Você está fazendo um favor para mim, Helena. Para nós. Não, disse ela, balançando a cabeça. Você me salvou. Quando me tirou daquela praça, você me salvou de algo muito pior do que eu imaginava que existia. Augusto largou o martelo e se aproximou dela. Pela primeira vez, Helena percebeu como ele era alto, como suas mãos eram grandes e calejadas pelo trabalho, como seus olhos tinham pequenas rugas de tanto olhar para o sol nos cafezais. Mas também percebeu como ele olhava para ela com uma gentileza que ela não estava acostumada a receber. Helena, disse ele baixinho, eu não te trouxe aqui para te salvar. Eu te trouxe porque eu vi alguma coisa em você naquele dia. Alguma coisa que eu pensei que minhas filhas precisavam. O que você viu? Alguém que sabia o que era sentir dor, mas que não tinha deixado a dor endurecer o coração. Eles ficaram parados ali, no meio do quintal ensolarado, se olhando como se estivessem se vendo pela primeira vez. Havia algo diferente no ar entre eles, algo que não estava lá nas semanas anteriores. Não era apenas gratidão ou conveniência, era o início de algo muito mais profundo e complexo. Mas o momento foi interrompido por João, que chegou correndo com uma galinha debaixo do braço, gritando que ela havia botado um ovo azul. Helena e Augusto riram, e o momento passou, mas alguma coisa fundamental havia mudado entre eles. Algo que faria toda a diferença nos desafios que ainda estavam por vir. O primeiro inverno de Helena na fazenda trouxe chuvas torrenciais que transformaram as estradas em rios de lama e mantiveram a família mais unida dentro de casa. Era durante essas noites longas e frias que Helena descobriu outros aspectos das crianças que havia adotado como suas. Isabel revelou ter um talento natural para contar histórias, inventando aventuras fantásticas que mantinham os irmãos menores grudados nas suas palavras. Miguel mostrou uma habilidade surpreendente para desenhar, criando retratos detalhados da família nas margens dos jornais velhos que Augusto trazia da cidade. Foi também durante esse inverno que Helena enfrentou sua primeira grande crise na fazenda. Rosa desenvolveu uma tosse persistente que não melhorava com os chás e xaropes caseiros que ela conhecia. A menina ficava acordada durante a noite, tossindo até ficar sem ar, e Helena passava horas caminhando com ela no colo, cantando baixinho para acalmá-la. Uma noite particularmente difícil, quando Rosa estava com febre alta e a tosse havia piorado, Augusto encontrou Helena na cozinha às 3 da madrugada, preparando mais um chá de guaco. Ela havia passado as últimas 48 horas praticamente sem dormir, e a exaustão estava marcada no seu rosto. Ela precisa de um médico, disse Augusto, observando Helena balançar Rosa, que finalmente havia adormecido exausta no seu colo. O médico mais próximo fica a 2 horas de viagem, respondeu Helena. E com essa chuva... Eu vou assim mesmo. Não posso perder outra. Augusto parou no meio da frase, mas Helena entendeu o que ele ia dizer. Não podia perder outro membro da família como havia perdido a esposa. Não vai perder, disse Helena com uma determinação que ela não sabia que possuía. Eu não vou deixar. Eles passaram o resto da noite se revezando para cuidar de Rosa. Augusto segurava a menina enquanto Helena preparava compressas frias para baixar a febre. Helena embalava Rosa enquanto Augusto ia verificar as outras crianças, que haviam acordado assustadas com o choro da irmã menor. Quando o dia amanheceu, a chuva havia diminuído, mas Rosa estava pior. Sua respiração estava laboriosa e ela mal conseguia abrir os olhos. Foi Isabel quem teve a ideia que mudou tudo. Helena, disse ela, puxando a barra do vestido de Helena. A dona Maria Benedita, lá do sítio do seu Joaquim, ela sabe de remédio para tosse de criança.
Ela curou o neto dela no ano passado. Helena olhou para Augusto, que assentiu imediatamente. Eu vou buscá-la, disse ele já pegando o chapéu. Dona Maria Benedita era uma senhora negra de mais de 70 anos, conhecida na região por seus conhecimentos de ervas medicinais. Ela chegou à fazenda montada numa mula, carregando uma sacola de couro cheia de frascos e pacotes misteriosos. Deixa eu ver essa menina, disse ela, pegando Rosa no colo com a desenvoltura de quem havia cuidado de centenas de crianças ao longo da vida. Suas mãos experientes apalparam o pescoço e as costas da menina, ouviram sua respiração, examinaram sua garganta. É tosse de peito mesmo, mas não está muito grave ainda. Vamos tratar logo que ela fica boa. Dona Maria Benedita preparou um xarope com mel, própolis e uma mistura de ervas que Helena nunca tinha visto. Ela também fez inalações com eucalipto e ensinou Helena uma técnica especial de massagem no peito que ajudava a soltar o catarro. Você é a nova mãe dessas crianças, disse a benzedeira enquanto preparava os remédios. Não era uma pergunta. Eu cuido delas, respondeu Helena, sem saber bem como se definir. Mãe não é quem pare, disse Dona Maria Benedita com sabedoria. Mãe é quem cria, quem ama, quem vela o sono quando a criança está doente. Você já é mãe dessas crianças, menina. Só está demorando para aceitar. Em 3 dias, Rosa estava completamente recuperada, correndo pelo quintal e rindo como se nunca tivesse estado doente. Mas algo havia mudado na dinâmica da família durante aquela crise. As outras crianças haviam visto Helena lutar pela vida da irmã menor com a ferocidade de uma mãe verdadeira. E Augusto havia visto uma força em Helena que talvez nem ela mesma conhecesse. Obrigado, disse ele numa noite, depois que todas as crianças estavam dormindo. Não sei o que teria acontecido se você não estivesse aqui. Você teria dado um jeito, respondeu Helena. Você sempre dá um jeito. Mas não teria sido a mesma coisa. Augusto se aproximou dela, que estava sentada na varanda remendando uma camisa de Miguel. Helena, eu preciso te dizer uma coisa. Ela levantou os olhos da costura, percebendo algo diferente no tom da voz dele. Quando eu te vi naquele dia, na praça, não foi só porque eu precisava de alguém para cuidar das crianças. Ele fez uma pausa, como se estivesse procurando as palavras certas. Foi porque eu vi nos seus olhos a mesma dor que eu sentia. E pensei que talvez a gente pudesse ajudar um ao outro. Helena colocou a costura no colo e o olhou completamente. Augusto, você não precisa dizer nada agora, interrompeu ele. Eu só queria que você soubesse que você não é só a cuidadora das minhas filhas. Você se tornou parte desta família de um jeito que eu não esperava. Naquela noite, Helena demorou muito para conseguir dormir. Pela primeira vez, desde que havia chegado à fazenda, ela se permitiu imaginar um futuro diferente. Um futuro onde ela não era apenas a mulher que cuidava das crianças de outro homem, mas alguém que pertencia àquele lugar, àquela família, aquele amor que havia crescido lentamente entre eles. A primavera trouxe não apenas flores e cafezais verdejantes, mas também visitantes indesejados. Numa manhã clara de outubro, 2 homens chegaram à fazenda montados em cavalos lustrosos, vestindo roupas da cidade e carregando uma arrogância que podia ser sentida a metros de distância. Helena estava estendendo roupas no varal quando os viu se aproximando da casa. Augusto havia saído cedo para verificar uma cerca quebrada nos limites da propriedade, e ela estava sozinha com as crianças. Isabel, que brincava no quintal com os irmãos, foi a primeira a perceber os estranhos. Helena! Chamou ela com uma voz tensa. Tem gente vindo aí! Os homens pararam os cavalos perto da varanda e desmontaram sem pedir licença. O mais alto, um homem de bigodes grisalhos e barriga proeminente, tirou o chapéu num gesto que parecia mais formalidade do que cortesia. Bom dia, senhora, disse ele com voz pomposa. Estamos procurando pelo senhor Augusto Ferreira.
Sou o Coronel Antônio Vasconcelos, e este é meu advogado, Dr. Bernardino. E Helena se aproximou limpando as mãos no avental. Meu marido não está em casa no momento. Posso ajudá-los em alguma coisa? O coronel trocou um olhar com o advogado, como se tivessem combinado algo previamente. Na verdade, senhora, viemos falar sobre um assunto delicado, sobre esta propriedade. Que tipo de assunto? Perguntou Helena, sentindo um frio na barriga. O senhor Ferreira deve dinheiro ao meu cliente. Interveio o advogado, um homem magro com óculos pequenos. Uma quantia considerável, emprestada há 2 anos para cobrir as despesas médicas da falecida esposa dele. Helena sentiu o mundo girar ligeiramente. Augusto nunca havia mencionado dívidas. Quanto dinheiro? 500 mil réis, disse o coronel com satisfação. Com juros acumulados, claro. Era uma fortuna. Helena sabia que a fazenda, embora próspera, não tinha esse tipo de dinheiro disponível. Certamente há algum engano. Não há engano nenhum, cortou o advogado, tirando alguns papéis do bolso do paletó. Aqui estão as promissórias assinadas pelo próprio punho do devedor. O prazo venceu há 3 meses. Helena olhou para os papéis, mas as letras pareciam dançar na frente dos seus olhos. O que vocês querem? Queremos receber nosso dinheiro, disse o coronel. E se o senhor Ferreira não pode pagar, então teremos que tomar outras medidas. De que medidas? Esta fazenda tem valor suficiente para cobrir a dívida, explicou o advogado friamente. Podemos chegar a um acordo amigável, ou podemos resolver isto nos tribunais. Nesse momento, Isabel se aproximou e ficou ao lado de Helena, segurando sua mão com força. A menina não entendia completamente o que estava acontecendo, mas percebia que era algo ruim. Vocês estão falando em tomar nossa casa? Perguntou Helena, sua voz ficando mais firme. Estamos falando em receber o que nos é devido, respondeu o coronel. Nada pessoal, minha senhora. São apenas negócios. Helena olhou para as crianças que haviam se reunido no quintal, olhando para a cena com olhos assustados. Rosa estava chorando baixinho no colo de Miguel, que tentava consolá-la sem entender o que estava acontecendo. João se escondia atrás de Isabel, agarrado na saia da irmã. Saiam da minha propriedade, disse Helena de repente, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Os 2 homens se entreolharam surpresos. Senhora, a senhora não entende a gravidade? Eu entendo perfeitamente, interrompeu Helena, se colocando entre os homens e as crianças. Vocês vieram aqui intimidar uma família, ameaçar tirar o teto da cabeça de 4 crianças órfãs. Isso eu entendo muito bem. A senhora está sendo histérica, disse o advogado com desdém. Este é um assunto entre homens. Este é um assunto que diz respeito à minha família, retrucou Helena. E pela primeira vez, desde que havia chegado à fazenda, ela sentiu que podia usar essa palavra com total propriedade. E eu estou dizendo para vocês saírem, agora. O coronel deu um passo à frente numa clara tentativa de intimidação. A senhora vai se arrepender de nos tratar assim. Quando voltarmos com o oficial de justiça, quando voltarem, disse uma voz firme atrás deles, vão encontrar um homem pronto para defender sua família. Augusto havia chegado, e sua presença mudou completamente a atmosfera. Ele não era particularmente alto nem imponente, mas havia algo nos seus olhos que fez os 2 visitantes recuarem instintivamente. Augusto, disse Helena com alívio. Eu ouvi tudo do portão, disse ele, se posicionando ao lado de Helena. E agora vou repetir o que minha mulher disse. Saiam da minha propriedade. O coronel tentou retomar sua postura arrogante. Senhor Ferreira, seja razoável. A dívida existe, os papéis são legítimos. Os papéis podem ser legítimos, disse Augusto calmamente. Mas a forma como vocês vieram aqui ameaçar minha família, não é. Nós não ameaçamos ninguém, protestou o advogado.
Vocês vieram na minha ausência, assustaram minha mulher e minhas filhas e falaram em tomar nossa casa, respondeu Augusto. Se isso não é ameaça, eu não sei o que é. Helena sentiu algo quente se espalhar pelo peito quando ouviu Augusto chamá-la de minha mulher. Não era a primeira vez que ele usava essa expressão na frente de outras pessoas, mas desta vez soou diferente. Soou como uma declaração. Vocês têm até amanhã de manhã para sair da região, continuou Augusto. Se eu os vir por aqui depois disso, não vou ser tão educado. Os dois homens montaram em seus cavalos com pressa mal disfarçada. Você vai se arrepender disso, Ferreira, gritou o coronel enquanto se afastavam. Ninguém desafia o coronel Vasconcelos e sai ileso. Quando eles finalmente desapareceram na estrada, Augusto se virou para Helena. Ela estava pálida, mas havia fogo nos seus olhos. É verdade? Perguntou ela. A dívida? Augusto assentiu pesadamente. É verdade. Quando Maria ficou doente, eu fiz qualquer coisa para tentar salvá-la. Peguei dinheiro emprestado, penhorei tudo que pude. Não adiantou nada. Por que você nunca me contou? Porque eu tinha esperança de conseguir pagar antes que eles viessem cobrar. Augusto olhou para a casa, para as crianças que ainda estavam assustadas no quintal. Eu não posso perder esta casa, Helena. É tudo que elas têm. Helena pegou a mão dele e a apertou com força. Nós não vamos perder. Nós vamos dar um jeito. Nós? Perguntou Augusto, olhando para ela com uma expressão intensa. Nós, confirmou Helena. Esta é minha família também. Porém, nenhum dos dois imaginava que a luta para salvar a fazenda seria apenas o começo de uma série de desafios que testaria não apenas sua união, mas também a força do amor que havia crescido entre eles. Naquela noite, depois que as crianças finalmente adormeceram, depois de muito carinho e explicações tranquilizadoras, Helena e Augusto se sentaram à mesa da cozinha para enfrentar a realidade dos números. À luz da lamparina, eles espalharam todos os papéis da fazenda. Recibos, notas promissórias, registros de safras, tudo que pudesse ajudá-los a encontrar uma solução. A safra deste ano foi boa, disse Augusto, passando a mão pelos cabelos. Mas mesmo vendendo tudo, não vai dar nem a metade do que eles estão cobrando. Helena estudava os papéis com atenção, mordendo o lábio inferior num hábito que Augusto havia aprendido a reconhecer como sinal de que ela estava pensando intensamente. E se vendêssemos algumas cabeças de gado? Já calculei isso também. Mesmo vendendo todo o gado, ainda faltaria muito dinheiro. Helena se levantou e começou a caminhar pela cozinha, como sempre fazia quando estava nervosa. Tem que haver alguma coisa. Alguma coisa que estamos deixando passar. Foi então que ela parou bruscamente e olhou para Augusto com olhos brilhantes. Augusto, o que aconteceu com as joias da Maria? As joias? Augusto pareceu confuso por um momento. Estão guardadas no baú do nosso quarto. Por quê? Podem valer alguma coisa, e eu tenho uma medalha que era da minha avó. Não vale muito, mas... Augusto se levantou e segurou os ombros dela gentilmente. Helena, não. As joias da Maria são para Isabel quando ela crescer. E sua medalha... Você não pode se desfazer da única coisa que restou da sua família. Esta é minha família agora, disse Helena com determinação. Isabel vai entender. E minha avó, ela aprovaria. Ela sempre dizia que as coisas materiais só têm valor se puderem proteger quem amamos. Eles passaram a madrugada fazendo cálculos, pesando opções, elaborando planos. Mesmo vendendo tudo que tinham de valor, ainda faltaria uma quantia considerável. Foi quase no amanhecer que Helena teve a ideia que mudaria tudo. Augusto, disse ela de repente, e se pedíssemos ajuda aos vizinhos? Helena, os vizinhos têm suas próprias dificuldades. Não para nos dar dinheiro, interrompeu ela, para testemunhar nossa união. Augusto a olhou sem entender. Nossa união?
Helena respirou fundo, reunindo coragem para dizer algo que havia estado pensando há semanas. Se nos casarmos oficialmente, eu posso usar meu nome de solteira para pedir um empréstimo no banco da cidade. Como Helena Santos, eu não tenho dívidas. Posso conseguir crédito suficiente para completar o que falta. Helena, não posso deixar você fazer isso. Se alguma coisa der errado, nada vai dar errado, disse ela com uma convicção que surpreendeu a ambos. Nós vamos trabalhar juntos, vamos pagar tudo e vamos manter nossa família unida. Augusto a olhou por um longo momento e Helena viu lágrimas se formando nos seus olhos. Você faria isso por nós? Eu faria qualquer coisa por vocês, respondeu ela. E naquele momento, ambos souberam que não era mais apenas sobre salvar a fazenda. Era sobre escolher estar juntos, oficialmente e para sempre. 3 dias depois, numa cerimônia simples na igreja da cidade mais próxima, Helena Santos se tornou Helena Ferreira. As 4 crianças estavam presentes, vestidas com suas melhores roupas. Isabel segurava um pequeno buquê de flores silvestres que ela mesma havia colhido. Miguel tinha penteado o cabelo com água e brilhantina emprestada do padre. João não parava quieto de emoção. E Rosa dormia tranquilamente no colo de Helena durante toda a cerimônia. Dona Maria Benedita estava lá, assim como alguns vizinhos que haviam se tornado verdadeiros amigos. Mesmo Dona Conceição, que inicialmente havia sido cética em relação a Helena, veio à cerimônia e trouxe um bolo que ela havia feito especialmente para a ocasião. O plano funcionou perfeitamente. Helena conseguiu o empréstimo no banco. Eles pagaram a dívida do Coronel Vasconcelos e ainda sobrou dinheiro para fazer algumas melhorias na fazenda. Mas o mais importante era que agora eles eram uma família de verdade, não apenas por amor, mas também perante a lei. 6 meses depois do casamento, numa tarde quente de verão, Helena estava no quintal supervisionando uma brincadeira das crianças quando sentiu uma onda de tontura. Ela se apoiou numa árvore, esperando que passasse, mas a sensação persistiu. Helena, você está bem? Perguntou Isabel, sempre atenta. Estou sim, meu amor, só um pouco cansada. Mas não era só cansaço. Nas semanas seguintes, outros sintomas apareceram. Enjoos matinais, sensibilidade a cheiros, uma fadiga que não melhorava com descanso. Helena tentou ignorar os sinais, mas Dona Maria Benedita, que vinha visitá-los regularmente, foi mais perspicaz. Menina, disse ela num dia, depois de observar Helena recusar o café da manhã pela 3ª vez na semana. Quando foi sua última menstruação? Helena parou o que estava fazendo e olhou para a benzedeira com os olhos arregalados. Você acha que... Eu acho que você precisa fazer as contas direito. Quando Helena fez as contas, descobriu que estava com quase 3 meses de atraso. 3 meses de uma possibilidade que ela havia aprendido a não considerar depois de tantos anos de decepções. Augusto, disse ela naquela noite, quando eles estavam sozinhos na varanda, eu preciso te contar uma coisa. Ele olhou para ela, percebendo algo diferente na sua voz. Eu acho que estou esperando um bebê. O silêncio que se seguiu foi longo e profundo. Augusto a olhava como se não conseguisse processar as palavras que ela havia dito. Você tem certeza? Perguntou ele finalmente. Não posso ter certeza absoluta até ir ao médico, mas todos os sinais estão lá. Augusto se levantou lentamente e se ajoelhou na frente da cadeira dela, colocando as mãos sobre sua barriga ainda plana. Helena, disse ele com a voz embargada, depois de tudo que você passou, depois de todos os anos pensando que não podia, eu sei, disse ela, as lágrimas finalmente vindo. Eu não acredito que esteja acontecendo. Nosso bebê, murmurou Augusto beijando sua barriga. Nosso bebê. 9 meses depois, numa manhã clara de primavera, nasceu Antônio Ferreira, um menino saudável e rosado que chorou alto ao chegar ao mundo. Helena,
exausta, mas radiante, segurou o filho nos braços enquanto Augusto chorava abertamente ao lado da cama. As 4 crianças mais velhas se revezavam para conhecer o irmão novo, cada uma reagindo de forma diferente. Isabel assumiu imediatamente o papel de irmã mais velha protetora. Miguel ficou fascinado com os dedos minúsculos do bebê. João quis saber quando Antônio poderia brincar com ele. E Rosa, agora com 4 anos, declarou que ia ensinar tudo que sabia para o irmãozinho. Anos se passaram. A fazenda prosperou sob a administração conjunta de Helena e Augusto. As crianças cresceram fortes e saudáveis, cada uma seguindo seu próprio caminho, mas sempre mantendo laços fortes com a família. Isabel se tornou professora, Miguel virou um artista respeitado na região, João assumiu parte da administração da fazenda e Rosa se casou com um jovem médico e teve 3 filhos. Antônio cresceu cercado de amor, nunca sabendo que sua mãe havia sido considerada estéril, nunca sabendo que sua família havia se formado de uma maneira pouco convencional. Para ele, Helena sempre foi simplesmente mamãe e Augusto sempre foi papai. E seus irmãos mais velhos eram exatamente isso, seus irmãos. Helena, agora com cabelos grisalhos e rugas de sorriso ao redor dos olhos, frequentemente se sentava na mesma varanda onde havia passado sua primeira noite na fazenda, observando seus netos brincarem no quintal onde suas próprias crianças haviam crescido. Às vezes, ela pensava na jovem de 23 anos que havia sido vendida como gado numa feira de cidade e mal conseguia acreditar na jornada que sua vida havia tomado. No que está pensando? Perguntava Augusto, se sentando ao lado dela com 2 xícaras de café, um ritual que mantinham há décadas. Estou pensando em como a vida é estranha, respondia ela, entrelaçando os dedos com os dele. Como às vezes as piores coisas que acontecem conosco acabam nos levando para exatamente onde precisávamos estar. Você se arrepende de alguma coisa? Helena olhava para a fazenda próspera, para os netos brincando, para o marido que havia envelhecido ao seu lado e sorria. Nem de um único dia. Chegamos ao final de mais uma história emocionante. Se você gostou e quer continuar recebendo conteúdo como esse, se inscreva no canal e ative o sininho. E me conta aqui embaixo, essa história te fez lembrar de alguma situação da sua vida? Compartilha com a gente, porque histórias assim precisam ser contadas e ouvidas. Muito obrigado por estar aqui comigo e ser parte desta comunidade especial que cresce todos os dias. Você é muito importante para este canal. Até nosso próximo encontro.